Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje começa aqui um novo episódio do nosso podcast sobre natação. Hoje estamos aqui com dois ilustres convidados, um chamando Lucas e outro chamando Miguel. Opa, eu sou o Lucas. Então, logo pra começar aqui, esses dias meus seguidores fizeram um questionamento comigo de quando que a natação virou esporte olímpico. Você saberia me dizer, Miguel, já que você tem mais tempo de experiência no esporte? Cara, de acordo com os meus estudos que eu tinha feito antigamente, a natação se tornou esporte olímpico por meados dos anos de 1895 aos anos de 1900. Entre esses anos, ela começou a se tornar esporte olímpico e ficou bem mais conhecida mundialmente. Então, rapaziada, existe algum clube aí ou algo do tipo sobre natação? Cara, existe sim. Alguns que a gente é fácil de recordar é o Clube de Pinheiros, de Minas. O Corinthians também tem um clube de natação. O Grandes de Rio também é um clube bem conhecido aqui na região. Que, cara, são um grupo de atletas muito bons que tem um grande potencial em sim tá ganhando a Olimpíada e tá trazendo mais uma medalha de ouro pro Brasil. Então, e as torcidas nacionalmente? Cara, o que eu posso dizer é que nas torcidas elas são mais compostas por torcedoras. E sobre os nadadores, a maioria é bem avassaladora de homens que nadam dentro desse esporte. Cara, é claro que como tem um grande índice de concorrência na natação, tem que ir em busca sempre do melhor físico. Então, nós que competimos atualmente na natação, a gente treina muito membros superiores que entra a questão de ombro e tal. É aquele mito que quem faz natação tem um ombro maior, é claro, porque exerce. Acabou de chegar aqui dois participantes aqui, profissionais de natação, e eles acabaram de roubar o microfone aqui, então vou passar para eles. Opa, olá, eu sou o Carlos, esse meu amigo aqui também tá com eu. Opa, sou o Thiago. É isso. Aí, vocês fazem a pergunta aí, qualquer pergunta aí. Então, qual que é a alimentação de vocês? A nossa alimentação, às vezes, ela é bem regrada, como, por exemplo, principalmente em época de competição, uma semana antes, assim, a gente já começa a regular bastante o que a gente vai comer, porque a gente pode acabar passando mal e tal, e se passar mal não pode ir pra competição, e se não puder ir na competição e não ter resultados, a gente acaba perdendo o auxílio atleta, que é um dinheiro que a gente recebe como incentivo para continuar treinando. E o treino de vocês? Nosso treino é bem forte, ele tem cerca de 4.000 metros à tarde, a gente de vez em quando faz dobra, a dobra é que de manhã cedo, umas 5 horas da manhã, a gente começa a treinar para fazer um tiro de velocidade e depois vai para a escola, e depois da escola, 1 hora da tarde até umas 4, até umas 6 de vez em quando, a gente faz um de aperfeiçoamento, que é um pouco mais longo, tipo 6.000 metros por aí. Cara, certo. Mas fala pra mim, qual que é a pergunta que mais te fazem enquanto vocês estão competindo? Ou treinando? Cara, eu acho que a pergunta que mais fazem pra gente é se a gente sente calor quando a gente tá nadando. E aí, sente calor? Cara, a gente sente muito calor, por incrível que pareça. Apesar de a gente estar na água, o nosso esforço físico faz com que o nosso corpo aqueça, e normalmente a gente treina em algumas piscinas que são aquecidas. Então o nosso corpo está aquecendo, já está muito quente, a piscina também já está muito quente, e a gente fica no sol, então às vezes tem atleta que acaba passando mal por insolação e muito calor, vomitando e tal, esses bagulho. E sobre esse auxílio atleta que vocês disseram, como que ele funciona? Bom, o auxílio atleta ele é um incentivo da prefeitura para nós atletas para nos manter treinando e tendo resultados. Não é um valor muito alto, mas ele já dá uma ajudada aí no mês. E também ele tem umas regras, como você perguntou aí, que se a gente se machucar fora do treinamento ou fora de competição, a gente perde o auxílio. Se a gente começar a participar de outros esportes que não seja natação, a gente pode acabar perdendo auxílio por conta de lesão. Então, assim, qualquer coisa que incapacite a gente de manter o nosso treino ou se manter uma competição que não seja o treino ou a competição, a gente acaba perdendo o auxílio. Então, quais os nados que vocês fazem e qual o que vocês não fazem? Mano, eu sou nadador de borboleta e nadador de peito. E, tipo, o que eu mais tenho dificuldade pra ser veloz e pra ser melhor é o costas. Agora pra passar pro Carlos aí. A minha especialidade na natação é o medley, que o medley são os 4 nados, e eu sou meio que fundista, já que eu nado os 200 e os 400 medley.
Mas tirando o medley, que são todos, eu tenho mais especialidade em peito, em costas e até que burbo eu tenho um pouquinho, mas o meu pior estilo é o crawl, que é o que vocês estão acostumados, que é o que todo mundo aprende, tá ligado? Cara, por falar nos nados, esses nados é pra gente decidir, eles têm muito a ver com as provas que a gente nada, sacou? E as provas, elas são diversas provas, pra falar a verdade. Tem as de fundo, tem as de rasa. As de rasa é o pessoal que é mais velocista, as de funda são os fundistas, óbvio, né? Que as fundistas são as provas bem mais longas, por exemplo, 1.500, 800, 400, até 200 metros nadando alguma coisa já é fundista, enquanto que 50 e 100 metros, que tem várias provas diferentes, são mais para velocistas, que são as provas mais rápidas e tal, onde os nados contam muito, como por exemplo saída e chegada e virada e tal. Eu sou fundista, eu nado, como eu falei já antes, eu nado os 200 e os 400 medley. De vez em quando eu nado algum livre, e os livres que eu nado normalmente é 400 e 200 livre. Mas meu amigo aqui, Thiago, ele é velocista, ele nada de 150 metros. Já que falaram em nados curtos, né? Nados de velocista. Eu sou nadador de 50 livre, sem borbo, sem peito. E uma vez na minha vida eu nadei os 200 borbo, então foi... 50 borbo. Verdade, nado 50 borbo e os 50 peito, pô. Cara, pra vocês aí que estão competindo, qual que é o nado que vocês acham que é o mais complicado, que é o que se esforça mais pra fazer? Cara, de verdade, assim, o nado mais bonito que eu conheço na natação é o borbo, mas ele é o mais difícil de todos. Não existe nenhum nado que seja mais difícil que borbo, cara, na minha opinião. Nadar 1.500 livre não é a mesma coisa que nadar 200 borbo. 1.500 é uma prova, 17 minutos, mano. Só que os 200 borbo não acaba nunca. Eu já tive a experiência de nadar 200 borbo, acho que nunca mais eu nado. Mano. Não, eles falam como se 17 minutos fosse pouco. Não, 17 minutos cara, é pouco, eu nadei 5. Tá, mas aí, assim, então pra vocês o 200 borbo é o mais difícil que tem. É o mais Não, difícil. 200 borbo é a prova que não existe uma única pessoa no mundo que tá querendo nadar 200 borbo, pra você ter uma ideia. Porque assim, ó, o 200 borbo, ele é o problema que assim, o borboleta, ele é uma prova, um nado que cansa demais, porque pra você respirar, você tem que levantar praticamente seu tronco inteiro. Você tem que levantar todo o seu tronco da água pra respirar, tá ligado? Nossa. Então, cansa muito pra você respirar. E 200 metros, bom, é impossível você não respirar em 200 metros, né? Ainda mais borbo que cansa demais, sacou? Então, o borbo, na minha opinião, é o mais difícil de todos. Porque quando você tem exaustão no borbo, você não consegue mais levantar o braço direito. E aí fica difícil pra respirar. Começa a andar arrastando. Começa a baixar o quadril, aí você fica só parando no mesmo lugar, dando muita abraçada no mesmo lugar sem se mexer. É foda, cara. Cara, muitas pessoas que estão assistindo aqui, eles falam muito, sim, eles comentam muito nos comentários falando que a gente não fala muito sobre. Não fala, deixa só os comentários falar. Cara, Então, né? mano, assim, a gente não entende muito do assunto, a gente só pega o básico, isso tá trazendo pra vocês, quem entende é os caras, eles são fodas. E aqui na plateia, a gente tem uma plateia aqui, e cara, eles estão ali levantando a plaquinha pedindo uma pergunta. Vou passar o microfone pra eles fazerem uma pergunta pros caras ali. Cara, em média de quanto tempo vocês fazem os seus campeonatos por aí pelas cidades? Cara, é uma boa pergunta isso aí, porque assim, pra deixar bem claro, não existe só um tipo de competição, não existe só um evento de competição, existem diversos, como por exemplo, tem os regionais, que é uma competição onde vinculados e federados vão. Pra deixar... verdade, tem que explicar isso também. Tem vinculados e federados na natação. Na natação, os vinculados são aqueles atletas que têm um investimento um pouco mais baixo onde eles são filiados, que é o clube que eles nadam. Por exemplo, a gente nada pela prefeitura. Nós somos vinculados, que é um investimento mais barato, por isso a gente acaba não podendo ir para certas competições, como o brasileiro e o paulista. Mas, como vinculado, a gente pode ir para a Copa São Paulo, que também é uma competição bem forte. E tem os federados, que eles têm um investimento mais alto e eles podem ir para o brasileiro, paulista, para mundial, para as competições que eles quiserem ir. E a média de tempo que ele perguntou Cara, de regional, a gente tem um intervalo de cerca de um mês, é isso, né? Mais ou menos um mês para cada competição. Agora pouco tempo. E a situação aperta um pouco para o meio do ano, que começa a ter competição a cada 15 dias, normalmente, por conta de
de regional normal, que a gente vai para poder ganhar uma moral, né, em cima do pessoal da nossa região. Os regionais, que é só a nossa região. E aí tem os jogos abertos, tem os jogos da juventude, que é o pessoal que tem de 12 a 19 anos competindo sem categorias. Então, o pessoal de 12 compete com gente de 19, é absoluto. Exatamente, é complicado. Que aí tem a seletiva e depois tem a final, que a gente foi competir. Muito difícil, cara, ainda mais por causa de ser uma categoria absoluta, né, que não tem essa de, eu tenho 14, eu vou competir com gente de 14. Não, você tem 14 e você vai competir com gente de 19. Cara, assim, aí também tem os jogos jogos regionais, que também não tinham categoria, que a gente foi. E nos jogos regionais a gente teve uma resposta muito boa, nós tivemos um resultado muito bom, onde por exemplo, eu mesmo, sendo infantil 2, tendo 14 anos, um dos mais novos, o mais novo da nossa equipe que foi, eu consegui 7 medalhas lá na competição, foi muito maneiro, eu achei muito legal, a competição foi divertida, e a nossa equipe, como só tinha 7 integrantes, foi uma conquista incrível a gente ter ficado em terceiro com outros clubes com 40, 38 atletas, um bagulho muito louco, assim, eu achei divertido pra caralho isso. Foi muito foda a gente ter conseguido tantos pontos com tão poucos atletas. Tanto é que na categoria feminino, que a gente só tinha duas atletas, né, no caso, elas conseguiram um ponto suficiente para ficar em quarto, por pouco não ficando em terceiro, só com 2 competindo com um pessoal que tinha 16, 30 atletas. Então, cara, foi uma coisa muito incrível. Cara, qual que é o nome do clube que vocês representam? Cara, o nome do nosso clube, quando a gente entrou, ele já era Life Braves Araçatuba. A Life é uma patrocinadora antiga da nossa equipe, que ela meio que deu uma partida pra gente, já que nós começamos pela Life e depois fomos pra prefeitura. E Braves é meio que o nome da nossa equipe mesmo. Então, Braves, que é os bravos, né? É os bravos. Os bravos. Cara, então você disse lá que vocês foram em poucos competidores, poucos atletas para essa competição. Você acha que com mais atletas, com um pouco mais de investimento, teria maior resultado para a região? Cara, com certeza. Nós só com 7 atletas nós tivemos um resultado tão bom assim. E de verdade, cara, o investimento da natação é muito baixo por conta de ser um tipo de esporte que o pessoal não valoriza muito, tá ligado? Natação é algo que o pessoal acha que é fácil só porque a gente tá dentro d'água. Nem é facinho tá na água, eu queria tá na água com vocês. Cara, ninguém tem a menor ideia de como é tá treinando todo dia, no sol, demora pra caramba. É difícil. É difícil demais, cara. Cara, assim, eu faço competição, participo de competição de judô. Cara, eu sei como é sofrido, porque o povo não valoriza o nosso esforço que a gente tem. A gente tá lá com o judô-gi, é pesado, ele é quente, tá no calor. Muitas vezes o treino, o ar-condicionado não tá funcionando, e quando funciona não é o suficiente para gelar uma sala com 16 atletas, fazendo exercício físico durante 1 hora seguida, sem parar. Cara, quando é um treino pesado, a gente sente e não é que não seja pesado, só que tem uns treinos que são mais que os outros. Na natação também tem isso, tem um treino que é mais folgado, ou que tem um descanso maior. Cara, assim, na natação tem um treino que é mais pesado e tem um treino que é mais fraco. Tipo, o treino mais fraco geralmente é antes de competição, chama treino regenerativo. E treinos que são mais pesados geralmente são os anaeróbicos, que a gente faz, tipo, faltando uns 15 dias para competição. Esses treinos que ele falou do anaeróbico, a gente tem a abreviação de AN nos treinos por conta de ele ser um treino muito forte, sacou? Por exemplo, ele começa do A0, aí vai A0 é o mais fraco, A1, A2 e A3, que já é ritmo de competição não, é ritmo de treino onde a gente tem que fazer, por exemplo, 16 de 100 metros, 17 de 100 metros, nadando com descanso de... O máximo foi 25, hã? O máximo foi 25. 25 o quê? De 100. 25 de 100, tendo um descanso de 25 segundos, 35 segundos de vez em quando. Isso quando a gente tem um descanso e não faz a cada 1,30, que quando é a cada 1,30, se você fizer um 15, você descansa só 15 segundos, se você fizer um 20, você descansa 10 segundos. Então, cara, tem uns treinos que é mais forte. Os treinos de N, por exemplo, eles são bem mais fortes, só que eles têm um descanso maior por ser tão forte, já que a gente não tem muito... é ritmo de competição, então a gente tem que fazer tempos absurdos aqui dentro da piscina. Então, cara... Tem sim esse esquema de treino mais forte, mais pesado. E tem algumas coisas que a gente odeia também, tipo, treino de resistência é muito chato porque demora demais, mas não é tão esforçado. Agora, treino de força, como por exemplo o sobe-saio,
pior de todos os treinos que a gente faz, ele é borboleta sem parar 250 metros borboleta sem parar. E toda vez que você chega do outro lado da piscina, você tem que subir na borda rápido e já sair rápido, porque eles estão pegando o seu tempo e você tem que fazer o mais rápido possível, cara. Então, assim... Tá todo mundo aqui impressionado com esses treinos. Cara, vocês têm um treino repetitivo? Vocês treinam todo dia na semana? Como funciona? Quantos treinadores você tem? Se tem mais de um? Qual que serve pra qual coisa? Ou é tudo um só? E é isso. Cara, nós temos o Felipe Farina, um técnico já antigo, um técnico muito bom, conhecido pela região inteira como um ótimo técnico. Só que como ele trabalha pelo SESI, ele monta os nossos treinos para a prefeitura, só que ele não recebe nada por isso, ele faz por amor ao esporte, pela gente, que ele gosta tanto e tal. Ele monta os treinos, então ele fala o que a gente tem que fazer na semana inteira. E a gente tem o nosso técnico mesmo, que é contratado pela prefeitura. Ele é o Lucas, a gente chama ele de Lucão. Ele que passa o treino pra gente, que tá todo dia com nós ali, pegando nosso tempo, explicando pra gente o que a gente tem que fazer e tal. E nosso, assim, como a gente tem poucos integrantes, é mais fácil a gente ter afinidade com os outros, tá ligado? Então, tipo, nossos técnicos, nossos integrantes, a gente não considera ele é o técnico, ele manda e a gente obedece. A gente considera, cara, ele como família. Então, quando ele manda alguma coisa, a gente sabe que é pro nosso bem, então o que ele manda a gente obedece e tal. Então, pô, a gente é uma família bem unida e tal. Tanto é que é uma coisa que ajuda bastante a competição. E voltando rapidinho no quesito que vocês falaram do intervalo de tempo entre competições, nesse final de semana a gente teve uma competição chamada do Quimolo, que foi eu e minha companheira Vitória para essa competição, só nós dois porque nós classificamos. E como ela tinha classificado também para os Jogos Abertos, na volta desse Quimolo, a gente pegou, a nossa equipe pegou ela no caminho da volta para poder ir logo para os Jogos. Então, ela voltou da competição dia 9 e já saiu para outra competição no mesmo dia à noite. Então, às vezes o intervalo entre as competições é muito, muito curto. Como esse que teve um intervalo de algumas horas só, sacou? É muito bom, né, velho? Mano, É impressionante. Não tem palavras, velho. Só que, tipo, vocês acham que é um treino bom? Ou se vocês falassem assim, não, se a gente pudesse ter um tempo a mais, a gente faria mais? Cara, te falar a verdade, algumas equipes da nossa região, elas treinam bem mais pesado. Eles têm, por exemplo, a dobra que eles têm é de segunda a sábado, a gente treina só de segunda a sexta e treina 4, 5 horas por dia, tal, fazendo uns 6.000, 7.000 metros como base. E as outras equipes têm equipe que tem de base por dia 20.000 metros, que eles fazem a dobra, então eles começam a nadar às 5 da manhã, aí eles têm um intervalo de tempo para ir para a escola e depois eles já voltam à tarde ou à noite para poder treinar e tal. Mas é isso. Eles também recebem um pouco mais, né? Mas é isso. Cara, então, mano, espetacular. Eu agradeço muito a presença dos dois aqui. Eu que agradeço. Cara, a gente vai ter outras oportunidades. A gente tá conversando mais. Mano, cara, fico sem palavras com o treino de vocês. Nossa, muito... Eu desejo muito sucesso pra vocês. Cara, eu acho que todo mundo que tá aqui, a equipe toda, a produção, acha o máximo a questão da natação. Cara, sim, tem o possível e impossível para a natação ser mais valorizada, mais reconhecida. Cara, muito obrigado pela presença dos dois. Eu que agradeço, foi um prazer participar aqui da... Opa, valeu. Prazer também. Falou. É isso que encerra o podcast. Obrigado. Mais esse músculo. Então é claro que como se a pessoa não treina o resto do corpo, só treina a parte da superior, vai sim ficar em cima maior que as pernas. Então, eu tava navegando pelo Instagram e eu vi um post sobre natação que tá vindo muitas tecnologias. O que vocês têm a dizer sobre essas tecnologias? Cara, é claro que com o aumento do esporte, tem sim um aumento na tecnologia também. Então, um dos principais que houve nesses últimos anos foi a implantação de touchpads dentro da piscina, que facilita a arbitragem, ficar sabendo o ponto de largada, o ponto de chegada, a velocidade que ele atravessou a piscina. E também tem a questão de roupas que vão ter sido próprio para a natação, sido mais liso, que não tem tanto atrito com a força da água. Cara, são muitas tecnologias. Desde a questão do óculos, da touca, já são tecnologias que podem ajudar bastante um atleta, velho. Então, eu compete muito e reparo isso
a parte da tecnologia da natação vem se aumentando, e a gente só se beneficia com isso. Cara, e ainda uma coisa legal sobre essa tecnologia, e é uma curiosidade até, é que uma dessas tecnologias foi um dos maiô que foi utilizado pelo Michael Phelps, que chegou até a ser proibido em natações e competições, por causa que Michael Phelps acabou quebrando o próprio recorde 8 vezes por causa da mobilidade, já que esse maiô simulava como que fala? A pele do tubarão. O que é uma pele que faz o animal deslizar muito mais rápido na água, fazendo a água não pegar atrito na roupa.